Boa noite, meu nome é Luiz, meu grupo é composto por mim, pelo Wanderson e pela Yasmin. A gente vai mostrar um pouco mais sobre o aprofundamento dos dep- Depth Maps. No caso, a gente vai mostrar algumas aplicações e como foi feito no decorrer do trabalho. Antes de entendermos, né, como que funciona essa estimativa de profundidade, a gente precisa entender primeiro o conceito de depth map, né? Que nada mais é do que um mapa de profundidade. Então, o mapa de profundidade ele é a representação visual da distância que as coisas elas estão do ponto focal, que no caso é a câmera. Então, essas relações de profundidade elas vão ser relacionadas por pixels mais claros, que representam os objetos mais próximos. E enquanto os pixels mais escuros representam os objetos mais distantes. Então, diferente de uma foto comum, uma foto comum ela apenas guarda informações de cor. Então, com um mapa de profundidade, a gente consegue entender melhor a dimensão espacial de cada objeto. E, no caso, isso acaba ajudando sistemas computacionais a entender os objetos no meio do ambiente. Por exemplo, essa técnica ela é muito usada em robótica, coisas assim, porque o objeto computacional ele consegue entender melhor os objetos que estão mais perto e mais distantes numa foto só. Aí, agora que a gente já entendeu o que é Depth Maps, que é o mapa de profundidade, a gente vai falar um pouco sobre a profundidade, no caso, a profundidade monocular. Porque, falando sobre essa profundidade, surgem algumas questões. Como que a gente vai obter essas informações usando apenas uma câmera? Isso é uma questão que acaba surgindo, né? Porque é aí que entra a profundidade monocular. Nesse momento, é na profundidade monocular que os algoritmos eles analisam uma imagem. Então, no caso, eles conseguem mensurar a distância dos objetos que fazem parte da cena. Então, como existe só uma câmera, o sistema ele acaba não medindo a profundidade diretamente. Em vez disso, ele aprende padrões visuais, como perspectiva, tamanho de objeto, sombra e textura para fazer essa estimativa. Atualmente é muito usado, né? Em modelos de deep learning, e consegue, no caso, a profundidade monocular, ela consegue produzir esses mapas de profundidade, né? Então, ela acaba ficando melhor dimensionada, no caso. Então, como a gente já entendeu o que é a profundidade monocular, a gente vai explicar um pouco sobre a fundamentação matemática, né? Que nada mais para transformar as imagens em estimativas de profundidade. Os modelos eles usam uma base matemática durante o treinamento. A equação ela é representada uma função de erro utilizada para comparar a profundidade prevista. Então, no caso, o objetivo da função matemática é minimizar essa diferença. Então, ela vai minimizando ao longo do treinamento. Então, ela vai permitindo que a rede neural vai fazendo previsões cada vez mais precisas. Então, no caso, essa equação que está mais abaixo, ela mostra uma relação linear entre a profundidade estimada e os parâmetros ajustados no modelo. Falando de uma forma mais simples, essas fórmulas elas ajudam o sistema a aprender a converter as características visuais de uma imagem em informações da distância. Então, como eu falei no começo, né, ela é representada por uma função de erro. Então, quanto menor o erro calculado, mais próxima é a profundidade estimada
que vai estar na relação, na imagem real, né? Então, tipo, quanto menor o erro calculado, mais próximo eles conseguem fazer essa relação entre a imagem. Bom, dando continuidade ao que o Luiz explicou, a gente trabalhou com duas arquiteturas diferentes para poder fazer essa análise de profundidade das cenas. A primeira foi o Depth Anything V2, que é uma arquitetura que ela estima a profundidade monocular, que foi o que o Luiz acabou de explicar, que é basicamente receber aquela imagem RGB e gerar um mapa de profundidade da cena. Então, o objetivo desse modelo é produzir mapas de profundidades mais robustos, com mais detalhes finos e melhor capacidade de generalização em imagens do mundo real, como a gente pode ver aqui no exemplo à esquerda, que a gente pegou essa imagem RGB da bicicleta e aplicou a esse modelo, por exemplo. E o bom desse modelo é que ele tem um menor custo computacional e ele é mais veloz do que quando é comparado com outros modelos que funcionam por difusão, como a gente vai ver no próximo modelo. O outro modelo que a gente usou para fazer a análise dessas imagens, ele se chama Marigold, que é uma arquitetura que estima a profundidade monocular, só que baseada em modelo de difusão, que é justamente diferente do que a gente viu anteriormente. O que ele faz? Ele vai reaproveitar o conceito, o conhecimento visual aprendido por modelos generativos, é, ele que já tem aquele treinamento baseado em grandes imagens. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar um mapa de profundidade por um processo de remoção gradual do ruído, ou seja, ele pega aquela imagem, ele faz um grande ruído e ele vai retirando aquele ruído aos poucos para poder conseguir fazer a diferenciação de profundidade. E por isso esse modelo ele tende a trazer um resultado visualmente bem detalhado e coerente. Só que diferente do modelo anterior que a gente viu, esse daqui ele já tem um custo computacional muito grande, comparado quando os modelos não são por difusão. Mas basicamente a diferença entre essas arquiteturas é que o Depth Anything ele vai prever, ele vai ser mais rápido quando ele for ver a profundidade. Porém, o Marigold ele é aos poucos, como eu disse, ele vai tirando aqueles ruídos aos poucos. Então, geralmente o Marigold ele é mais lento e o Depth Anything é mais rápido. Como eu falei, o Marigold ele começa com uma profundidade cheia de ruído e vai limpando até que a gente chegue no resultado que a gente quer ver. Já o Depth Anything, ele olha para aquela imagem e calcula um mapa de profundidade, e também ele aprende com imagens sintéticas e imagens reais com pseudos rótulos. Já o Marigold, ele aproveita o conhecimento visual de um modelo generativo já treinado anteriormente. E o Marigold, ele tem ali um foco forte em detalhes visuais e uma abordagem generativa. Já o Depth Anything, ele é forte em eficiência e robustez. Agora, dando continuidade à nossa apresentação, antes da gente, de fato, mostrar as imagens e os vídeos que a gente utilizou, a gente vai só falar um pouco sobre esse slide específico aqui, que é a comparação dos resultados com o eval.py. Então, a gente utilizou de métricas simples para poder fazer essa comparação com os resultados que foram gerados pelas duas arquiteturas. E essa avaliação foi feita de forma qualitativa e comparativa, até porque a imagem e o vídeo que a gente utilizou, ele não tem o mapa de profundidade real, digamos assim, para fazer essa comparação e dizer, esse aqui está mais certo ou esse daqui está mais certo. Então, acaba que é só qualitativa e comparativa mesmo. Então, para as imagens, a gente utilizou a nitidez, contraste, variação de profundidade, a coerência visual, que é o quanto ela é parecida com a imagem original, e a separação ali do objeto com o fundo. E para o vídeo, no caso, as métricas utilizadas foram os frames comparados, a nitidez média, o contraste médio, a separação
do objeto do fundo e a variação temporal, que basicamente é o quão estável é esse vídeo. Então, na implementação da imagem, a gente usou essa imagem desse dinossauro em um museu. E a gente pode ver aqui também o resultado da imagem, tanto no V2 quanto no Marigold. E antes da gente aprofundar nessa imagem, a gente trouxe aqui também a tabela da comparação. Então, nós trouxemos as métricas e o resultado. Então, tanto a nitidez quanto o contraste e a separação do objeto fundo foi melhor no Marigold. Então, de fato, a gente consegue ver que no resultado do Marigold, ele consegue diferenciar mais ali o fundo, então a escada ali, a gente consegue ver que ela é mais nítida, o corrimão, ele está mais característico, tem um contraste maior ali do dinossauro, que está mais focado, então o Marigold, entre aspas, ganhou nessas métricas, foi melhor. E a coerência visual, pouca coisa, o V2 ganhou, que é o quanto ele se parece com a imagem original. Pouca coisa também, até porque a gente vê daqui que os dois parecem muito com a imagem original. No vídeo, a gente usou esse GIF, que tem em torno de 7 segundos ali, um vídeo simples de um vôlei. No V2, ele ficou dessa maneira. E no Marigold, ele ficou assim. E também, na tabela, nós trouxemos as métricas que nós utilizamos no vídeo. Então, os frames foram os mesmos, então 75 para os dois, então foi algo semelhante. A nitidez, o contraste e a separação de fundo também foi melhor no Marigold. Então, a gente consegue ver uma diferença, por exemplo, no teto. O teto do vídeo original, realmente, ele tem esse contraste, ele tem essas diferenças, essas linhas, que a gente consegue ver no vídeo original. E o Marigold, ele traz essa nitidez. Já no V2, a gente não consegue diferenciar muito ali, tanto o teto quanto as linhas da rede não estão bem nítidas, não tem aquele contraste grande. Então, até as pessoas que estão ali na quadra, elas estão meio que distantes. Aqui a gente já consegue ver o chão mais marcado, a rede mais marcada, com mais detalhes. As pessoas também já estão com contraste maior. E o V2 ganhou na variação temporal. E essa variação temporal é o quanto é mais estável. Então, a gente consegue ver que no V2 ele não pisca tanto. O vídeo em si, ele não pisca tanto. Então, é um vídeo mais estável. Já no Marigold, a gente já consegue ver que tem um delayzinho ali, tá piscando muito mais que os outros dois. Então, a gente trouxe essa diferença entre os dois, né? Como eu falei, de forma comparativa ali e qualitativa. E também foi usado a mesma imagem e o mesmo vídeo para os dois para ficar uma comparação justa. Essas são as nossas referências. E obrigado.